Paremos um instante agora para nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas eu quero cumprimentar os meus irmãos no sacerdócio, os padres visitantes, os ministros e ministras da palavra, da Eucaristia, do canto e a todos vocês que estão aqui. Nossos cumprimentos a todos que nos acompanham pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, pelo portal a12.com e pelo aplicativo Aparecida ao Vivo. É como se vocês estivessem aqui conosco neste momento. A todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Portanto, demos uma parada e vamos nos alimentar agora. E por falar em alimento, a primeira leitura está em sintonia com o Evangelho. Aqui, a primeira leitura traz um alimento. O Evangelho traz outro alimento. A primeira leitura, o povo que foi tirado da escravidão do Egito, um povo que não estava talhado ainda na fé, que acreditava em outros deuses, caminha e quando chega no deserto, se revoltam com Moisés e Arão, um povo de cabeça dura ainda, reclamando que eles prefeririam ficar como escravos lá no Egito do que vir para aquele lugar e morrer de fome no deserto. Então, espraguearam contra Deus, se revoltaram, e Deus, que não é vingativo, mandou o pão para eles se alimentarem. Codornas e... qual é o outro pão? Quem sabe? Maná, exatamente, maná e codornas, e eles se alimentaram. Olha Jesus mais tarde, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, e aqui eu trago um pão, que aquele que come não morre na vida eterna. Então, diante disso, nós temos a comida, que mantém, nós tomamos café, almoçamos, jantamos, enfim, para manter o nosso corpo. E depois Jesus trouxe o pão que transforma e que preenche a nossa alma. Mas o Evangelho de hoje traz o pão que é a palavra de Deus, aqui representada por este ambão. Então nós temos o altar da Eucaristia e o altar da palavra. Jesus contou uma historinha hoje, como era costume dele. Ele queria que todos entendessem a palavra de Deus, aqueles que não tinham estudado, e a maioria não dominava. Então, a maioria era gente que morava na roça, como nós dizemos hoje aqui, que morava em comunidades rurais, que não tinham sido ensinados pelos rabinos daquela época. Então ele contava histórias fáceis, para que o povo simples pudesse entender. E hoje a parábola do semeador. A semente é o que? Representa hoje a semente, a palavra de Deus. Os frutos brotados da semente são as obras boas que nós fazemos na vida, as nossas virtudes. E o terreno é o coração da gente. Então, a semente é plantada em nosso coração, a palavra de Deus é lançada em nosso coração. E é interessante nós percebermos que Jesus, ele não enganou aos seus discípulos. Ele alertou que eles iriam encontrar muitos terrenos difíceis. E logo no início ele disse: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. No Evangelho de hoje ele não negou aos discípulos de que muitas sementes iriam se perder. E aqui ele citou 4 grupos de pessoas, e a reação dessas pessoas ao receberem a palavra. Ele cita o primeiro grupo, ou seja, o semeador, querendo colher muito, ele semeou até nas beiras de estrada. Os passarinhos vieram e comeram. Que representa essa semente que os passarinhos comeram?
representam aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, que até escutam, mas que não assumem como um compromisso de fé e, portanto, não entendem. Pessoas que podem até admirar a palavra de Deus, mas admiram como uma história de antigamente, ou até valorizam a Bíblia, mas como um livro de história de gerações passadas. Esse é o primeiro grupo de semente. O segundo grupo de semente traz para nós aqui as sementes espalhadas em um terreno cheio de pedras, e que logo nasceram porque era rasa, tinha pouca terra, então a semente logo nasceu, só que sem raízes, ela não possuía raízes. Quer dizer o quê? O grupo de pessoas que tem uma fé oba-oba, uma fé que se animam, se empolgam e depois desanimam e somem. Pessoas que não têm profundidade na fé, uma fé que é apenas teórica, e quando as dificuldades da vida chegam, elas não têm profundidade, porque não fizeram uma caminhada de fé, ficam apenas na teoria. Quando o sol chega, elas se afastam. Terceiro grupo das pessoas, aquele grupo que é sufocado pelos espinhos, ou seja, aqueles que têm uma fé, que até acolhem a palavra, entendem a palavra, começam a praticar a palavra, mas depois não levam à frente, que são sufocadas pelas dificuldades da vida, pelos afazeres, pelas preocupações. Lembro-me neste momento do Evangelho de domingo, em que Jesus visita a casa de Maria e Marta. Maria se joga aos pés de Jesus para ouvir a palavra, e Marta está preocupada com os afazeres da casa, e ainda reclama de Jesus para mandar a irmã ajudá-la. Então, esse esse terceiro tipo de semente, é daquele grupo que ouve a palavra, respeita e entende, começa a praticar, mas são sufocadas pelas preocupações, pelo trabalho, dedica todo o seu tempo para o trabalho, mas não tira um tempo para a palavra de Deus. Então é esse terceiro grupo. E o último grupo, aqueles que encontraram um terreno fértil, que é o nosso coração, aqueles que ouviram, escutaram, que procuram assumir a fé como um compromisso, que participam de sua comunidade, que recebem a palavra com alegria, buscam colocar em prática, mesmo caindo, levantando, pecando, novamente recebendo o perdão de Deus, estão caminhando. Somos nós de caminhada de igreja. É tão interessante nós percebermos isso. E diante disso, meus irmãos, esse último grupo, diz o Evangelho assim, que a produção é de 100 sementes, ou melhor, é de 100 sementes por ou melhor, 100 frutos por uma semente, ou 30 frutos por uma semente, 60 frutos por uma semente. Ou seja, aqueles que produzem na vida, que levam outras pessoas a seguirem a Jesus. Parada aqui para dizer o seguinte: esse último grupo, então, é aqueles que são possíveis. Quantos se perderam? Nós que estamos evangelizando, não devemos nos incomodar e desanimar com as perdas. Devemos fazer o que é necessário e colhermos aquilo que é possível. De repente, em sua família, quantos não querem saber, se desviam, se luta, mas não querem? Faça a sua parte. Quando não puder, reza por eles, tá? Que é isso que nós devemos fazer. Então, lembrando hoje
que existem 4 tipos de sementes e que muitas sementes são perdidas na estrada durante a caminhada de igreja do povo de Deus, mas sempre nós temos um resultado final e devemos nos alegrar com aquilo que foi possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.